Ok. Eu queria ouvir vocês um pouco, aí vocês podem utilizar o chat ou abrir o fone para falar quais são as expectativas que vocês têm em relação a essa disciplina de princípios evolutivos, né? O que vocês esperam estudar? É, qual seria a função dessa disciplina dentro do curso de biologia? Então, eu queria conhecer um pouquinho mais a respeito das impressões, né, expectativas que vocês têm, certo? Até para ver se bate um pouco com a explicar, porque a gente, como professor, a gente cria algumas expectativas sobre as aprendizagens que a gente espera de vocês, né? E aí, quais são as aprendizagens que vocês esperam obter ao longo desse semestre nessa disciplina? Oi, é para responder? Não sei se é. Uai, Eu estou escrevendo no chat empolgada que vai para o ser pessoal. presencial. Desculpa, Jéssica. Eu estou muito empolgada que vai ser presencial. Nossa, vai ser muito bom. Eu deixei de fazer essa disciplina EAD, eu não quis fazer de forma remota de jeito nenhum para ter essa experiência presencial. Então, tipo, as expectativas são muito altas, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Que é você, né? Pode aumentar a expectativa. Hoje eu estava lá eu fui na Univerde para dar uma olhada nos laboratórios, né, para ver como que a gente viabiliza. A turma de vocês ela está relativamente grande, né? Ela está com 23 alunos. Vamos ver se vai manter esse número mesmo, porque a gente tem uma limitação de espaço no laboratório, né? Então eu fui lá para conversar com a Dani até para propor, porque a gente vai ter que fazer alguns ajustes nas práticas também, né? Não dá para a gente desenvolver as práticas do jeito que a gente fazia no presencial, por causa de aglomeração e tudo mais, né? Então eu fui lá, pensei algumas coisas, estou pensando em umas práticas novas que a gente nunca fez, vou testar com vocês, tá? Vocês vão ser as cobaias para pelo menos umas duas práticas aí que a gente vai propor esse semestre. E eu estava até conversando com a Dani, né? Porque eu não sei vocês, mas quando eu entrei no curso de biologia, eu me lembro que uma das coisas que eu mais queria era estar no laboratório. Porque eu acho que quando a gente escolhe biologia, não sei, a gente parece que tem uma afinidade, tudo bem, a gente pode gostar de planta, pode gostar de animais, mas essa questão do laboratório está muito ligada à formação, né? Em ciências biológicas. E eu lembro que quando eu tive minha primeira aula prática, eu fiquei tão assim encantado, porque era uma estrutura na Unesp, né? Eu fiz na Unesp, a minha graduação. A estrutura de laboratório era assim maravilhosa. Na UFTM também a estrutura é muito boa, tá? Só para vocês terem uma ideia, houve um desenvolvimento enorme, né, nessa parte estrutural desde quando o curso começou a funcionar, né? Quando o curso abriu, existia um único laboratório, né? Aí depois que foi para a Univerde foram três, e a partir da mudança para o prédio novo vão ser cinco laboratórios. Então isso aí muda muito a dinâmica, né, de práticas. Então eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo essa questão do presencial e fazer umas práticas, usar o laboratório mesmo, ter esse contato, né? Aí eu vi que mais alguém colocou coisas aqui, comentários aqui. O Fábio disse: a expectativa é muito alta, pois suas aulas são maravilhosas. Obrigado, viu, Fábio? Tomara que eu tenho certeza que eu vou atender, não é falsa modéstia, não, tá? Eu tenho certeza que eu vou atender a expectativa de vocês, porque eu me preparo muito para dar aula. Todo semestre eu penso alguma coisa para ser incorporado, e por isso que eu gosto de fazer esse levantamento com a turma, até para tentar fazer algum ajuste em alguma aula, conforme a expectativa, né, dentro daquilo que a gente espera, e porque essa disciplina ela existe dentro da formação de vocês por alguns motivos, né? E aí tentar somar esses motivos que tem a ver com a questão de formação e tudo mais com aquilo que vocês esperam, né? O Jurandir acredito que vai ser muito produtivo. A Gabriela fez uma semana de presencial, né, Gabriela? Ainda quando a gente ofertou essa disciplina lá em 2020, né, no comecinho. Não vejo a hora de estar de volta às práticas. Também não vejo a hora de voltar a dar aula prática presencial, né? E o que vocês podem colocar, além dessas expectativas, o que vocês acham que a gente vai estudar nessa disciplina, né? A disciplina chama Princípios Evolutivos. O que vocês acham que vão ser os temas, né, dessa disciplina? Boa noite, Luiz. Boa noite. Então, eu acho que a gente deve estudar sobre a questão de grau de parentesco, sobre a questão de cladogramas de diversos tipos de animais, né? Seja planta, animal.
né? Tudo que é ser vivo, né? Questão de filogenia e assim por diante. Você sintetizou alguns pontos da disciplina, tá? Vocês têm duas disciplinas com enfoque em evolução, um enfoque direto, tá? Indiretamente vocês têm mais do que duas, mas duas disciplinas que são as quais eu sou responsável, existe um enfoque é, explícito sobre a evolução das espécies. É claro que essa questão, né, da biodiversidade e como essa biodiversidade ela vai surgir ao longo da história, isso é alvo da biologia evolutiva. Nessa disciplina que vocês têm agora, ela é uma disciplina, como o próprio nome já diz, é uma disciplina de princípios, né? Então a gente vai estudar alguns fundamentos teóricos que estão relacionados tanto à construção histórica do pensamento sobre evolução, quanto quais são os mecanismos, né, principais de evolução que acometem ou que ocorrem nas populações, certo? E aí, claro, a gente vai também ter a gente vai falar um pouco sobre a filogenia, como que a gente interpreta uma filogenia, de que forma as filogenias representam as relações evolutivas, né? E aí, no final do curso, eu não me lembro agora se a disciplina, eu não me lembro não, tenho certeza, a disciplina está no 8º período, então vocês vão voltar a ter aula comigo no último período do curso, que aí vocês vão ter uma disciplina que ela não é igual à da matriz antiga. Essa aí foi uma... Com a mudança da matriz, a gente fez uma proposta para mudança dessa disciplina de evolução, que é mais para o final do curso. E aí a gente vai estudar um monte de aplicações dos conhecimentos sobre evolução para o entendimento da história da vida. Então a gente vai entender, por exemplo, como é possível evoluir táxons mais inclusivos. Por exemplo, como evoluir um gênero, como evoluir uma ordem, como evoluir uma família. A gente vai entender também um pouco melhor sobre a nossa história evolutiva, né? A gente vai falar sobre a evolução humana, óbvio. Também a gente vai entender melhor como as moléculas evoluem, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente vai estudar alguns fundamentos básicos, processos principalmente que estão relacionados à evolução nas populações, como as espécies evoluem e como a gente interpreta uma filogenia. Então, grosso modo, a gente vai ver isso na disciplina. E aí depois, quando vocês estiverem no final do curso, que já tiverem estudado todos os outros temas, né, e conteúdos da biologia, a gente vai fazer tipo pegar uma agulha e usar a linha da evolução e costurar esses conhecimentos de vocês. E fazer tipo como se fosse uma síntese, né, de tudo que vocês viram, mas sob o viés da evolução, certo? A turma de vocês não vai ser a primeira a ter essa disciplina, tá? A turma do semestre que vem, que vai chegar no 8º período do semestre que vem, vai ser a primeira a ter essa disciplina. Então, eu espero que até vocês chegarem lá, a gente tenha feito uma série de ajustes aí. Mas a tua percepção está bem correta, tá, Gabriel, para esse primeiro momento. Certo? A Gabriela Mazzucchelli também disse que é a base dos pensamentos evolucionistas, que é justamente o tema da nossa aula de hoje, tá, Gabriela? A gente vai falar sobre como o pensamento sobre evolução evoluiu ao longo da história, né? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma consideração, pessoal? Bom, pessoal, eu vou apresentar primeiro a organização da disciplina e algumas datas importantes aí para vocês já irem se organizando. De qualquer maneira, apesar das aulas serem presenciais, a gente vai utilizar o Moodle como um repositório de material bibliográfico, material audiovisual. Os artigos que eu vou sugerir para vocês fazerem os seminários também vão estar disponíveis lá. Referencial bibliográfico, certo? Então, assim, tem bastante material que a gente acabou acumulando ao longo desses 2 anos, né, de oferta remota. Então, a gente vai utilizar o Moodle como mais do que uma biblioteca, porque ali a gente tem, além de materiais bibliográficos, a gente também tem materiais audiovisuais e tudo mais. Além disso, as avaliações de vocês, boa parte delas vai ser feita via Moodle, certo? Então a gente vai ter as aulas presenciais, a gente vai usar essas nossas aulas presenciais para discutir os conteúdos, tirar a dúvida de vocês, fazer aula prática, certo? Fazer proposições. Mas as avaliações, elas vão ser feitas no Moodle, certo? Não vai ter um dia de prova,
porque isso foi uma coisa que eu achei muito positiva durante o período remoto, que foi a proposição de atividades avaliativas ao longo de todo o semestre, né? Atividades avaliativas menores, né? Mas que elas, de alguma forma, elas consigam dar conta de avaliar determinados temas que a gente estudou em uma semana ou duas. E aí também, para mim, é mais fácil dar o feedback para vocês e possibilitar a reelaboração de uma resposta ou de alguma avaliação no mesmo formato que a gente fez na disciplina de didática, tá? Na didática eu acho que não preciso pedir para vocês refazerem, mas isso eu fiz para as outras disciplinas. Então tem lá, a gente vai ver, por exemplo, a origem do pensamento evolutivo. Então vai ter uma pergunta avaliativa que tem que vai fazer referência a esse conteúdo que a gente acabou de estudar, certo? Então vocês vão ter aí durante esse período que está previsto a gente discutir o tema, né? Origem do pensamento evolutivo e evidência da evolução, vocês vão ter aí um tempo de 2, 3 semanas, mais ou menos, para responder lá as atividades avaliativas que estão previstas, certo? Então a gente não vai ter uma data de prova, vocês vão poder realizar essas avaliações no momento que vocês tiverem mais condição de fazê-las. Pode utilizar material para consulta, não tem problema algum, tá? A única coisa é que vocês respeitem o prazo para postar a resposta, certo? Os prazos eles estão dimensionados de forma a ser possível que vocês façam, sem atropelo, considerando que vocês têm outras disciplinas, certo? Então a gente vai usar o momento presencial para poder conversar, para poder interagir, certo? E eu vou optar por avaliar vocês no momento fora de sala de aula, certo? Funcionou muito bem nesses 4 semestres, né, que a gente ficou no remoto. E aí vai ser a tentativa no presencial. Se eu perceber que isso não vai rolar, não vai dar certo, a gente traz a avaliação presencial, certo? Então eu vou pedir que vocês colaborem comigo, né, nessa tentativa, que eu achei que foi muito funcional no remoto. Foi uma das coisas que eu achei mais funcional, foi essa questão de do aluno poder refletir sobre um determinado tópico sem ter a pressão de ter que responder aquilo em tantos minutos, certo? Então, vai ser uma tentativa que eu vou fazer com vocês de fazer eu não vou chamar isso de híbrido, porque as nossas aulas, 100% da nossa carga horária vai ser presencial, certo? Mas essa parte da avaliação, vocês vão poder fazer no momento que vocês estiverem mais na vibe, sabe? No mood, para poder fazer. Espero que funcione, tá? Vai ser uma tentativa. E aí eu vou fazer isso com vocês e com o pessoal da disciplina de evolução também, certo? Então, só essa é uma questão primeira. E aí, aqui estão os objetivos da disciplina. Não vou detalhar esses objetivos com vocês, porque o plano de ensino já está disponível no Moodle da disciplina. Então, eu sugiro para aqueles que ainda não entraram, que entrem. Eu estou terminando de fazer algumas organizações, mas o primeiro módulo ele já está todo organizado com as datas previstas, tá? Até a semana que vem eu deixo todos os módulos já no ponto para vocês poderem navegar e já conhecer um pouquinho do que a gente que espera de vocês ao longo do semestre, tá? O plano de ensino está lá dentro do Moodle, na parte da prestação de disciplina, e aqui eu recupero eles, mas não vou entrar em detalhe. As nossas aulas vão ser presenciais, depois de 2 anos vamos ter aulas presenciais. Elas vão ocorrer na sala C303, nas quintas-feiras, das 19 às 22h40. Eu acredito que essa turma seja uma turma que seja inteira formada por alunos que ainda não tiveram aula presencial. Eu não estou equivocado não, né? Vocês não tiveram aula presencial ainda. Eu não tive. Também não. Tive 2 semanas que eu leio. Sim. Eu tive 1 semana. Tá. Bom, então a maioria de vocês não teve. Bom, basicamente, essa sala de aula, ela fica... Quando vocês chegarem na Univerde, que as nossas aulas ocorrem na Univerde, tá? Eu acredito que vocês saibam onde fica a Univerde, pelo menos, né? Não é a unidade que fica no centro da cidade, tá? Ali na Abadia. É uma que fica depois do shopping, do Praça Shopping, tá? Acho que é uma delícia, para falar a verdade. Lá tem aula, nossa, eu adoro aquele lugar. Vocês vão chegar, do lado direito tem o prédio que é mais antigo. Esse bloco C, ele fica do lado... Deixa eu me lembrar aqui, porque é na parte de cima, A, B... O bloco C é o último andar, tá? Ele fica, na verdade, no último andar, tá, pessoal?
Aí fica do lado. Deixa eu ver se eu lembro se é do lado direito ou do lado esquerdo. Pera aí. Porque esse o bloco chega. Que assim, eu tenho que lembrar também que faz tanto tempo que eu não lembro dessa organização de sala. A C303 é terceiro andar. A sala C. Ah, tá, beleza, Gabriela. O bloco C ele fica do lado direito, né? Porque o lado esquerdo é o Se B. você estiver indo da cantina Sim. do refeitório em direção aos blocos B e C, o bloco B fica do lado direito, o bloco C do lado esquerdo. Ah, tá. Então eu tô invertendo. É muito difícil ter aula no bloco C. Vai ser, acho que, uma das primeiras vezes. Geralmente o povo joga tudo no bloco B. Não sei por que cargas d'água. Tá, o bloco C então do lado esquerdo. E aí, como é sala 300, é terceiro andar, tá? Então é lá no último andar. Então fica lá no fundo. A 303 ela deve ficar perto da escada, pelo que eu tô vendo aqui pela posição ali. Quando vocês chegarem, ela fica do lado esquerdo, perto da escada. Certo? De qualquer forma, não é tão difícil localizar, não dá pra qualquer pessoa que vocês perguntarem, vai ser possível também indicar, certo? Mas de qualquer forma, acho que vocês já vão ter, na quinta-feira, vocês já vão ter tido outras aulas e eu acho que vocês vão chegar um pouquinho mais situados, tá? De qualquer forma, a nossa disciplina, ela é... A gente tem 4 aulas semanais, tá? Eu coloquei o horário inteiro aí, mas tem um intervalo no meio aí, tá, pessoal? Então a gente tem aula das 19 às 8h40, 20 minutos de intervalo, volta às 9 e fica até às 10h40, certo? A disciplina, né, essa experiência que eu tive no remoto, me ajudou a pensar a disciplina de uma outra forma, tá? Eu organizava a disciplina por temas, mas eu achei que foi mais funcional organizá-la por módulos. E aí vocês teriam um conjunto de avaliações por módulo, da mesma forma que foi em didática, tá? Lembra que vocês tinham lá, por exemplo, 2 ou 3 atividades avaliativas no módulo 1, 2 ou 3 atividades avaliativas no 2, e assim por diante. Cada módulo vocês tinham uma nota única no Siscad, né? Então vai ter essa mesma lógica de organização da disciplina. A disciplina ela é composta por 5 módulos, certo? As temáticas dos módulos, elas incluem a questão da evolução do pensamento evolutivo, as evidências de evolução, os mecanismos de evolução. A questão dos mecanismos a gente divide em 2 módulos, tá? Porque são 5 mecanismos, a gente estuda 3 no primeiro módulo e 2 no segundo, que eu vou comentar um pouquinho mais sobre eles na aula de hoje ainda. O módulo 4 é sobre especiação, seleção sexual e filogenia. E ao longo da disciplina vocês vão ter que pensar algum tipo de proposta relacionada ao ensino de evolução, certo? E aí no finalzinho da disciplina vai ter um momento que vocês vão socializar essa proposta. Vocês podem tanto propor uma sequência didática, eu vou entrar mais em detalhes sobre isso daqui a pouquinho, quanto propor um objeto de aprendizagem, certo? E aí isso vai ser socializado depois. Essa socialização da proposta que vocês vão fazer para o ensino, que aí vocês podem, por exemplo, a gente vai propor um ensino de evolução num zoológico. Então, a partir dos animais que estão no zoológico, a gente vai propor que os alunos tentem identificar quais são mais aparentados, se os animais ali eles estão organizados de forma filogenética, se sim ou se não, por que isso acontece. De qualquer forma, por exemplo, esse exemplo que eu dei do zoológico. Vocês precisam trazer um zoológico real, tá, na proposta, não pode colocar um zoológico hipotético, tá? O Beraba tinha o Parque do Jacarandá, não sei se ele está aberto à visitação, ele fechou a visitação faz muito tempo, não sei se ele reabriu, eu sei que os bichos continuam sendo cuidados, né, mas eu não sei se ele é aberto à visitação. Mas aqui eu estou dando um exemplo, tá? Então vocês podem pensar, por exemplo, alguma atividade relacionada ao ensino de evolução no piscinão, né? Ou uma atividade de ensino de evolução que vocês possam realizar, por exemplo, na Mata do IP. E aí pensar como a gente consegue, a partir do que tem, né, na Mata do IP, como a gente propõe alguma coisa relacionada ao ensino de evolução. Fechou em 2020, viu, Gabriela? Eu cheguei a dar, a última atividade que eu fiz com os alunos, da parte de ensino, a gente fez lá no Parque de Jacarandá mesmo, tá? A gente foi para lá, os alunos propuseram as atividades, aí eles aplicaram, cada grupo aplicou com o resto da turma. Mas depois teve a questão da pandemia e a gente, nesse primeiro momento, eu vou preferir fazer mais nessa questão da proposta do que na execução, porque eu não sei como é que vão estar as condições sanitárias e tal, então é melhor a gente propor algo que a gente tenha um certo
entre aspas, controle, tá, gente? Porque a gente não tem muito controle sobre a propagação do vírus. A gente consegue, na verdade, estabelecer algumas medidas que reduzem a probabilidade de a gente se contaminar ou de ficar muito doente, mas a gente não tem muito como controlar a forma que eles proliferam, né? Eu mesmo tive Covid no começo do ano, eu tinha tomado as 2 doses da vacina, no dia que eu ia tomar o reforço, eu comecei a ter sintoma, daí 3 dias depois fiz o teste, deu positivo. E eu não sei dizer para vocês onde eu peguei, porque eu não fiz festejos de final de ano, não fiz nada de aglomeração, não comi fora. Tava doido para assistir o Homem-Aranha no cinema, não tinha ido ainda por causa de medo de pegar Covid, e aí de repente eu estava contaminado. Não faço a menor ideia. Não sei se levando a minha mãe para fazer quimioterapia no hospital ou na academia, porque as únicas coisas que me aumentavam a probabilidade de eu ter contato era levar minha mãe no hospital ou na academia. De resto, eu acho pouco provável, assim, mas então a gente não tem muito controle, por mais cuidado que a gente tenha, certo? Então, falando nisso, meninos, eu vou pedir muita colaboração de vocês no presencial, para que vocês respeitem as distâncias, respeitem o uso de máscara. A questão vai ter álcool em gel nas salas, então, assim, sempre que possível, sanitizar as mãos com álcool em gel. Também, sempre que possível, ir até o banheiro lavar a mão com sabão, tá? Aliás, o sabão é mais eficiente para eliminação do vírus do que o próprio álcool em gel, tá? Mas claro que você usa a estratégia de acordo com o lugar que você está, certo? Eu sei que a gente tem, principalmente quando a gente é mais jovem, né, a gente acaba meio que tendo menos cuidado, mesmo porque o efeito para vocês é menor, né? A maior parte de vocês, pelo menos, vocês não sabem como que o corpo de vocês vai reagir, mas a maior parte do pessoal mais jovem não é tão problemático. E eu vi um estudo recente, mas está relacionado a São José do Rio Preto, não a Uberaba, que foi acompanhado os casos, né, a partir do momento que começou a vacinação, as internações foram sendo acompanhadas no hospital de base de lá, né? E os dados indicaram que a partir da vacinação, basicamente, as pessoas que eram internadas e que estavam vacinadas eram pessoas com idade superior a 70 anos, em média, tá, pessoal? Não quer dizer que todo mundo tinha 70 anos, mas a maior parte das pessoas tinha mais de 70 anos e todas tinham pelo menos uma das comorbidades relacionadas a complicações pelo Covid, tá? Pela Covid. E os não vacinados, eles tinham idade média de 50 anos, e aí a maioria tinha alguma comorbidade associada, mas alguns não tinham, tá? Para os vacinados, não tinha nenhum que teve esse grau mais severo que não tinha comorbidade. Né? Então, assim, isso dá um parâmetro para a gente. A questão da vacinação é importante. Eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que todos vocês tenham tomado as 2 doses. Para aqueles que não tomaram, lá na UFTM, no Centro Educacional, eles estão vacinando alunos, funcionários especializados da UFTM. Super tranquilo, tomei a 3ª dose hoje lá, não tive problema nenhum. Eu não tomei as 2 primeiras doses em Uberaba, eu tomei as 2 primeiras doses em São José do Rio Preto, porque coincidiu, né, de eu estar lá na época e estava na minha faixa etária, e eu acabei me vacinando lá. E aí eu estava até com medo de não conseguir vacinar a 3ª dose, porque eu vacinei as 2 lá e eu consegui vacinar hoje sem problema nenhum. Então, aqueles que não vacinaram ainda, eu sei que às vezes tem algumas questões aí que eu não vou discutir, tá? Que leva a pessoa, por exemplo, a não querer se vacinar. A gente precisa... eu não digo entender, mas a gente precisa respeitar a decisão do outro. Mas caso algum de vocês tenha feito essa opção por não se vacinar, eu solicito que vocês tenham cuidado redobrado, tá? Não só em virtude de vocês poderem estar eventualmente contaminando alguém, mas o fato de vocês não estarem vacinados, o risco de contaminação para vocês é maior, tá? Se tiver alguém nessa situação. Não estou questionando essa decisão, tá? Eu confesso que eu não entendo essa decisão, mas eu respeito quem tem essa decisão. Só que a gente tem que pensar que a gente vai estar no ambiente coletivo. E no coletivo, o que vale é o que é melhor para o grupo, tá? Então, assim, até o momento a UFTM não está exigindo
certificação de vacinação. Me parece que vai ter uma reunião do Conselho Universitário para definir se isso vai ser possível ou não. O FTM, o posicionamento do FTM é considerar ilegal essa exigência, porém o próprio Supremo Tribunal Federal já autorizou essa exigência. Outros lugares está sendo feito de forma super tranquila, porque, na verdade, pessoal, exigir vacinação não é uma coisa exclusiva da pandemia de Covid. Dependendo da época, se o Brasil, por exemplo, tiver um monte de casos de febre amarela, para você poder viajar, você precisa apresentar comprovante de vacinação para a febre amarela. Provavelmente alguém já deve ter relatado para vocês que nos anos 80 e no começo dos anos 90, quando tinha essas epidemias, a gente não tinha escolha, tá? A gente era jogado para tomar vacina. Eu lembro que eu tomei a vacina da febre amarela, que teve aí um surto, né? Eu morava em Minas na época, não tinha mudado para o estado de São Paulo ainda, e a gente foi obrigado, todo mundo da escola teve que tomar, e todo mundo que eu conheço dessa época passou pela mesma experiência, tá? Obviamente que eu acho que isso que ocorreu lá nos anos 80, isso é bem questionável, porque não trocava era um revolvinho de pressão e não se trocava nada. Você ia na fila e todas as crianças iam sendo vacinadas, né? Então havia o risco de transmissão de hepatite, por exemplo, né? Eu nem sei se alguém teve hepatite nessa época por causa dessa vacinação. Então não acho que também tem que ser assim. Mas eu estou falando isso para todas as turmas, tá? Então aqueles que ainda não se vacinaram, se a questão não foi um problema mesmo de posicionamento, né? Mas por questão de oportunidade, aproveite se vocês estiverem em Uberaba, que tá bem tranquilo para vacinar, né? Apesar que amanhã é o último dia que eles vão estar fazendo essa vacinação lá no centro educacional, certo? De qualquer forma, vamos tentar nos cuidar, tá? Nos cuidar no sentido mesmo reflexivo, tá? Cuidar da gente e cuidar do outro, que eu acho que isso é muito importante nesse momento, certo? Voltando para a disciplina, então eu acabei fazendo essa digressão mais para poder frisar essa questão dos cuidados que a gente deve ter, né? Vocês vão apresentar seminário. Na verdade, aqui são 3 datas de seminário. Deixa eu já corrigir isso agora. Eu não vou conseguir corrigir porque eu fiz um print do Moodle, tá? Mas são 3 datas de seminário. Vai ser o dia 12 também, tá? No outro slide que eu coloquei as datas separadas, isso tá mais detalhado. Bom, pessoal, aqui tem no plano de ensino, nos módulos também lá no Moodle isso vai estar destacado. Eu também vou frisar isso constantemente, então tem as datas de avaliação aí, certo? O que significa essas datas de avaliação? Todas as avaliações que vocês vão ter que fazer ao longo do semestre comigo, elas já estão disponíveis, elas vão estar disponíveis no Moodle a partir da semana que vem. Todas, tá? Até a do último módulo. Porém, vocês têm datas limite para vocês realizarem essas avaliações. Eu sugiro que vocês façam o seguinte, que vocês, dentro dos módulos, tem material bibliográfico, tem as videoaulas, né? Tem uma videoaula do semestre anterior que eu achei que está melhor. Eu sugiro, se vocês puderem, assistir essa videoaula antes de vir para a aula, ler o material antes de vir para a aula, dentro da possibilidade de organização e da forma que vocês estudam, seria melhor vocês, como a gente já sabe qual é o tema de cada aula, por exemplo, o tema da aula de hoje, evolução do pensamento evolutivo. O tema da aula de semana que vem, evidência da evolução. Então, vocês já sabendo quais são os temas, e entrando no Moodle vocês já vão saber isso aí, e no plano de ensino também tem o cronograma bonitinho. Na medida do possível, se vocês conseguirem assistir essa aula que está gravada e ler o material, vai ficar mais fácil para vocês fazerem as avaliações depois, certo? Então, a ideia é que vocês tentem, na medida do possível, ir estudando ao longo do semestre. E a própria organização da disciplina, que vocês não tenham uma prova com todo o conteúdo para fazer, a ideia é que vocês tenham realmente essa rotina de estudo, tá? E não deixar só para aquela data do dia da prova, certo? E aí, cada módulo, eu coloquei aí quais são as atividades avaliativas que tem em cada módulo, e a data limite para vocês realizarem as avaliações lá no Moodle, certo?
Aí a Gabriela colocou aqui, Galego, o que seria esse relatório de aula? Relatório de aula prática? Ah, tá. Pessoal, o relatório de aula prática, vocês vão fazer a aula prática vai ser presencial, tá? Então vocês vão entregar o relatório, vai ser a única atividade que eu vou querer pegar o papel de vocês, tá? Então, essa aula vai ser feita em grupos, as aulas práticas vocês vão ser organizados em grupo, conforme a distância possível lá no laboratório. E aí cada grupo eu vou entregar para vocês tipo uma ficha, tá? Que aí vocês vão ter que responder algumas coisas que tem a ver com a prática que a gente vai realizar naquele dia, certo? E aí o relatório de aula prática vai ser isso. Vocês não tem que postar relatório de aula prática, tá? O relatório de aula prática ele vai ser feito no dia da aula prática. Nos dias, né? São 4 aulas práticas que a gente vai ter. E aí vocês vão entregar um relatório, um para cada dia, certo? O módulo 1 e a gente tem algumas atividades avaliativas que elas são comuns para praticamente todos os módulos, com exceção do módulo 5, tá? Então, para todo módulo, vocês vão ter 2 questões abertas, que vocês vão responder no Moodle, e um questionário fechado autocorrigível. O que significa isso? No questionário fechado autocorrigível, vocês podem fazer quantas tentativas forem necessárias até que vocês acertem todas as questões, tá? Não tem limite de tentativa. A ideia é que vocês errem, percebam que erraram, e a partir do que vocês erraram, entendam que vocês acertaram, certo? E aí, para os módulos 1, 2, 3 e 4, vocês vão ter um questionário fechado, autocorrigível, com 10 questões, mais 2 questões abertas por módulo, certo? No módulo 2 e no módulo 3, vocês vão fazer as aulas práticas. E no módulo 4 também, tá? Vão ser as 8 aulas, vão ser 4 aulas práticas, cada uma com 2 horas, tá? As 4 aulas práticas que vocês vão fazer, elas estão distribuídas, né, ao longo dos módulos 2, 3 e 4. E aí, no caso, o relatório de aula prática ele é feito no dia da aula. Vocês vão perceber que tem lá a explicação, né, do que vai ser feito. A gente vai fazer ou um experimento, ou a gente vai analisar algum tipo de material. Então, cada aula vai ter ou uma simulação, então cada aula vai ter uma abordagem, tá? E aí vocês vão responder as perguntas. Às vezes vai ser necessário coletar dado, certo? Aí o dado vai ser obtido lá na aula. Não sei dizer para vocês o dado, porque também a gente faz lá o experimento e a gente não sabe direito a resposta do organismo. Então, dependendo da população que a gente estiver analisando, a resposta pode ser X ou pode ser Y. Então, eu também fico surpreso com o que pode acontecer, certo? Porque a seleção, a evolução tem essa característica, ela não é preditiva, né? A gente não consegue prever o que vai acontecer. Então, a gente tem lá uma situação X e aí, dependendo do resultado, a gente faz a interpretação, certo? Então, vai ter aula prática com essa característica, certo? E aí, no caso, vai ter essas 4 aulas práticas, elas são distribuídas. Se eu não me engano, é uma no módulo 3, 2 no módulo 4 e uma no módulo... é uma no módulo 2, 2 no módulo 3 e uma no módulo 4, certo? E aí vocês vão fazer o relatório na hora da aula. O módulo 5, ele é um módulo que ele tem, na verdade, avaliações que vocês vão desenvolver ao longo do semestre, certo? Que é o seminário, então eu espero que vocês preparem o seminário ao longo do semestre, que vocês não deixem para fazer isso na semana do seminário. Tanto é que na semana que vem eu já vou distribuir os artigos para vocês poderem se organizar para fazer. E o objeto de aprendizagem, que também é uma atividade em grupo, vocês também vão fazer ao longo do seminário, certo? Os seminários, eles vão ter peso 1, e aí também, a semana que vem, quando eu distribuir os artigos, eu vou falar para vocês os critérios de avaliação, tá? E o objeto de aprendizagem, ou atividade de ensino, né, em espaço não formal, que foi o exemplo que eu dei, vocês vão... essa atividade vai ter peso 8 e vocês vão socializar no dia 14 de maio, que é sábado. Essa atividade ela é feita de forma conjunta entre vocês, dessa disciplina, e os alunos da disciplina, a outra disciplina de evolução do curso, que é mais para o final, tá? Então, a ideia é mesmo que vocês socializem, né, as produções de vocês e a gente utiliza esse momento como uma troca de experiências e de propostas. E aí tem uma questão, né? Como é no sábado de manhã, eu sei que alguns de vocês trabalham nesse horário. Para aqueles que trabalham nesse horário, 2 alternativas, tá? Eu já aviso com bastante antecedência. Primeiro, para que vocês possam falar no trabalho e se organizar. E segundo, para aqueles que
isso talvez não seja uma possibilidade, né? Porque nem sempre a gente trabalha em um lugar que os nossos patrões eles respeitam essa questão da nossa formação, né? Então, para aqueles que é possível fazer uma negociação no trabalho, se trabalhar, por exemplo, por rodízio, por escala, ou eventualmente é possível faltar para fazer alguma atividade da faculdade, então eu posso fornecer uma declaração dizendo que vocês estavam presentes. Se vocês quiserem também eu posso escrever um texto informando para o patrão de vocês o porquê, né? Essa atividade ser realizada ao sábado, tarará, 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 o que for necessário, tá? E aí vocês viriam normalmente. Para aqueles que têm algum tipo de impedimento em virtude do trabalho e não conseguem essa liberação, porque alguns eu sei que não vão conseguir, já teve semestre, por exemplo, de patrão me mandar e-mail me ofendendo, sabe? Uma coisa que eu achei. Foi uma vez só, mas me incomodou pro resto da minha vida, tá? Aconteceu lá em 2013, mais ou menos, mas até hoje me incomodo com isso. Se você estiver no patrão que ele é mais difícil de negociar, então, como trabalha em grupo, é importante que o grupo, aquele aluno que trabalha e que não poderia participar dia 14 de maio, informa para o grupo isso, colabora o máximo que puder durante o processo de produção do objeto de aprendizagem, e aí no dia da apresentação o grupo me informa que o aluno não pôde participar, mas que ele fez X, Y, Z para a realização do trabalho, tá? Então, assim, seria legal que todos pudessem participar, mas eu entendo plenamente que para alguns de vocês talvez isso seja algo muito, muito, muito complicado. Pode falar, Jéssica. Que hora que vai ser no sábado mesmo? A partir das 9. E vai ser lá no CE, tá? Porque é o seguinte, me parece que ônibus de sábado é muito complicado para a Univerde, né? Então, normalmente essa atividade eu acabo fazendo em espaços diversos, né? Já fiz em Peirópolis, já fiz no Piscinão, no Parque de Jacarandá, né? Aí Mas é só 2 sábados, né? Não é todo sábado, não. Não, é só esse, dia 14. É o único sábado que vai ocorrer, tá? Por isso que eu aviso antes, porque aí no trabalho, para aqueles que trabalham, como é o único sábado, pelo menos para essa disciplina, né? Não sei se alguma outra disciplina vai exigir isso de vocês, tá? Mas já levem pro trabalho de vocês, porque olha, hoje é dia 10, né, de fevereiro. É dia 14 de maio. Nós estamos com praticamente aí 3 meses de antecedência, né? Então acho que se o patrão ele for maleável, acho que esse tempo aí de aviso ele é suficiente. Então assim, mas é importante que vocês colaborem com os grupos e se acontecer isso com alguém, que o grupo informe, o fulano não pode participar por causa do trabalho, mas ele ajudou aí nisso, certo? E além disso, pessoal, então peso 0,8 para esse objeto, né, atividade de aprendizagem atividade de ensino em espaço não formal. Também tem duas perguntas abertas no módulo 5, que é a respeito do ensino de evolução, tá? E aí essas perguntas têm peso 2, certo? No caso do módulo 5, o que vai acontecer? Os seminários, eles vão aparecer como uma nota e o módulo 5 vai aparecer como uma outra nota, tá? Módulo 1, 2, 3 e 4 é peso 2. O módulo 5, ele vai ter o peso 2 dele dividido de duas formas. O peso 1 para o seminário, então vai aparecer lá nesse slide para vocês M1, M2, M3, M4, M5 e S. O M1, M2, M3, M4, M5, o M1, M2, M3 e M4, o peso é 2. O M5, sozinho, é peso 1, porque é o objeto de aprendizagem, mas as perguntas sobre ensino de evolução. E o seminário é peso 1, então vai aparecer o S, peso 1, certo? Pessoal, aí eu coloquei uma informação aqui do PCC. Todas as disciplinas, né, do curso de Biologia, elas têm uma carga horária voltada para a prática como componente curricular. No caso aqui, isso está relacionado à proposição desse objeto de aprendizagem e à socialização, né, no dia 14 de maio. Vocês têm alguma dúvida em relação às avaliações, em relação aos pesos? Tem alguma coisa que vocês acham que não é justo aí nessa avaliação, nessa forma que está distribuído? Queria ouvir vocês, porque aí dá para eu fazer alguma reflexão e talvez repensar, tá? O que eu tinha pensado em organizar a disciplina ao que se refere à avaliação é dessa forma,
certo? Parece que é muita coisa, mas não é, porque vocês vão responder perguntas abertas ao longo de 3 semanas. Vocês respondem 10 perguntas na hora de uma prova, tá, gente? Então, o que é responder 2 perguntas abertas e um questionário fechado que você marca xizinho num período aí de 3 semanas, certo? Então, mas claro que, assim, eu ao propor, né, esse sistema de avaliação, eu pensei em algo que fosse viável para vocês, que permita também eu dar os feedbacks para poder aprimorar algum tipo de equívoco ou de incompletude, alguma coisa assim nesse sentido, certo? Então eu queria ouvir vocês agora. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm algum questionamento? Se está tudo certo? Então, abrir a palavra para vocês aí. Professor, eu acho que para mim tá bem tranquilo. Achei bem interessante porque essa flexibilidade ajuda muito a gente na rotina do dia a dia, né? Às vezes não dá muito para a gente precisa mesmo desse espaço de tempo para poder estar lidando com a rotina, né, da vida pessoal, com o dia a dia e com a faculdade. Achei legal, da minha parte tá ok. Jurandir, a ideia minha é exatamente essa, porque eu me lembro quando eu era aluno e aconteceu assim, não muitas vezes, né, mas pelo menos 1 ou 2 vezes que eu me lembre, de eu ir para a prova, o dia da prova, e eu não estava com a menor condição de fazer aquela prova. E eu ia para a prova e fazia a prova e não conseguia, né, mostrar para o professor tudo que eu sabia. E muitas vezes eu ia super mal. Essas provas eu fui super mal, que eu estava nesse estado. Aí, nesse caso, nessa forma de organização, vocês vão ter o momento que vocês estão mais acho que em condição, sabe? Para fazer a avaliação. E aí, vocês sabem na data limite, vocês só sabem que a condição é vocês realizarem a avaliação até a data limite, certo? Mas a minha ideia é essa mesmo. E aí a gente potencializa nossos encontros presenciais, que eu acho que é para isso que serve, né? O momento presencial serve para a gente realmente trocar ideia e falar sobre as questões que tem a ver aí com a disciplina e tudo mais, certo? E aí, então, vocês perceberam que, no caso, o que vai ser de avaliação mesmo presencial vão ser as aulas práticas, os seminários e os objetos de aprendizagem. Então, basicamente, as outras avaliações vão ser todas... Vocês vão poder fazer as avaliações no momento mais oportuno, desde que vocês respeitem a data limite. A Jéssica também disse que está ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pessoal, mais alguma consideração? Tranquilo? Tranquilo, Luiz. Muito bom. Deixa eu ver aqui. A Gabriela, da minha parte, não há nenhum questionamento. Acho interessante que a disciplina tenha várias avaliações ao longo do semestre, pois não acumula muito conteúdo para uma única avaliação. A variedade de atividades avaliativas também me agrada. E aí, Ana Júlia, tranquilo. Vocês vão perceber, pessoal, que também nessa questão da organização das avaliações, essa disciplina a gente foca muito avaliações que estão relacionadas a conceitos, né? A capacidade que vocês têm de entender um conceito e escrever sobre ele. Por que eu faço essa escolha nessa disciplina? Porque essa disciplina é uma disciplina de fundamentos. Então é muito importante que vocês saiam da disciplina com uma base a respeito dos conhecimentos sobre evolução, uma base mais... base sólida dá uma ideia que essa base ela não é sujeita a mudanças, tá? Então, uma base mais que vocês se sintam mais seguros, certo? Então, por isso que existe aí esse predomínio de avaliações mais formais, digamos assim, né? Que estão mais relacionadas a conteúdos conceituais. Porque vocês que fizeram didática, por exemplo, vocês devem lembrar que as avaliações elas eram até um pouquinho, tinha uma outra pegada, né? Tinha muita coisa de vocês se colocarem enquanto sujeito e opinar e tudo mais, mas tem a ver com a natureza das disciplinas, tá? Essa é uma disciplina de fundamentação teórica. Então, a avaliação, ela segue esse panorama, tá? Eu acho muito importante elucidar para vocês porquê das minhas escolhas, né? Porque eu acho que seria até uma incoerência minha, já que eu sou professor da disciplina de didática, né, junto com o professor Fernando, e aí eu não esclareço para vocês quais são as minhas intencionalidades ao optar por essa estrutura de avaliação, tá? Então eu queria deixar claro para vocês que essas escolhas de avaliação elas não são aleatórias, tá? Elas têm a ver com
as expectativas de aprendizagem que eu construo em relação ao que eu espero que vocês aprendam ao longo desse semestre, tá? Certo? Então, assim, eu espero que acho que ficou claro para todo mundo isso, tá? Só para frisar mesmo. Em relação aos seminários, isso a gente não vai dividir hoje, mas eu peço que vocês, na semana que vem, informem. As datas de seminário estão relacionadas aos artigos. Então, por enquanto, vocês só vão saber a data de apresentação na semana que vem, quando a gente sortear qual artigo vocês vão apresentar, certo? De qualquer forma, vão ser 7 grupos de seminário, e aí nós vamos ter 5 trios e 2 quartetos. Então, na semana que vem, eu preciso que vocês se organizem e tragam para mim quais são os trios, quais são os quartetos, certo? E aí a gente vê depois algum aluno, mas eu não consegui fazer um trio, fiz uma dupla, daí a gente reorganiza na turma semana que vem, tá? Então, eu preciso que na semana que vem vocês informem. Eu sugiro que o mesmo grupo que vai fazer o seminário, ele também faça o objeto de aprendizagem ou a proposição de atividade em espaço não formal, tá? Então, já pensem em um grupo que vocês consigam trabalhar de forma harmônica, harmônica não no sentido que não há discordância, mas no sentido que vocês conseguem dialogar, certo? Mesmo vocês não concordando. E aí vocês já trabalham essas 2 atividades que são coletivas, né? De avaliação de forma simultânea. Acho que fica mais fácil até para vocês se organizarem, tá? Então, pensem que esse grupo ele vai ficar responsável por 2 avaliações. O seminário e a atividade relacionada ao ensino de evolução, certo? E aí, na semana que vem, eu vou cobrar, logo no começo da aula, eu vou cobrar de vocês os grupos. Certo? De qualquer forma, as nossas 3 últimas atividades síncronas na quinta-feira, atividade presencial na segunda-feira, elas vão ser seminário, tá? 3 grupos vão apresentar no dia 12, 2 grupos no dia 19 e 2 grupos no dia 26, certo? Sempre organize dessa forma aqui, do primeiro dia ter 3 grupos, tá? Porque se acontecer alguma coisa, a gente consegue talvez remanejar algum grupo para semanas posteriores, tá? Espero que não aconteça, mas se acontecer, a gente tem esse fôlego, tá bom? E aí, a bibliografia, esses livros têm disponíveis na biblioteca, tá, pessoal? O Freeman, o Futuyma e o Ridley. Mas além desse material, no Moodle tem bastante material em PDF que a gente foi organizando ao longo, né, dessas ofertas remotas. Então, vocês podem também utilizar o material que está sugerido lá, certo? Mas, digamos assim, a base da aula eu preparei utilizando essas referências aqui. Principalmente o Freeman, né, o Análise Evolutiva do Freeman e do Heron, e a Biologia Evolutiva do Futuyma, tá? Esses 2 livros aí principalmente. E eles têm, o Futuyma tem bastante lá na Univerde, pelo menos tinha, não sei se tiraram. O Freeman tem um pouquinho menos. E aí, uma outra possibilidade é o Ridley, certo? Que é um livro que também acaba sendo bastante utilizado. Eu, particularmente, prefiro mais o Futuyma e o Freeman. Eu acho que o Ridley ele peca um pouquinho na questão da abordagem genética da evolução, né? O Futuyma e o Freeman, isso aí já é um pouco mais bem resolvido, tá? Mas a abordagem ecológica, né, que a evolução, e a gente vai ver isso na aula de hoje, ela tem esse aspecto ecológico e aspecto genético, e o Futuyma e o Freeman acho que trazem isso mais equilibrado. O Ridley, ele traz muito a perspectiva ecológica, né, da evolução. Ele traz a questão genética, mas é um pouquinho menos desenvolvido, eu acho, certo? Mas é um livro que vocês podem utilizar também, mas se vocês forem elencar, eu sugiro que primeiro Futuyma, segundo Freeman, terceiro Ridley. Na biblioteca, além desse, né, aqui cortou, mas no plano de ensino tem um autor, que é o Zimmer. O livro dele chama Evolution. Tem alguns exemplares lá na biblioteca. O problema é que esse livro está em inglês, tá? Ele não está em português. Mas é um livro, assim, maravilhoso. Eu acho que eu não estou com eles aqui, porque eu estou na minha casa e eu acho que eu coloquei na Univerde. Não estou com nenhum deles aqui não, estou na Univerde. Mas eles são livros, assim, excepcionais. Esse livro do Zimmer, se alguém aqui tiver um pouco de domínio de inglês, eu sugiro muito que vocês leiam, porque o Zimmer, ele é um contador de histórias. Então ele sempre conta uma historinha e aí ele vai
trazendo os conceitos e os conteúdos de biologia evolutiva a partir de uma historinha que ele conta. Então é muito gostoso de ler, sabe? Só que precisa ter o domínio do inglês. Bom, pessoal, em relação à organização da disciplina, tudo certo? Vocês têm alguma pergunta? Silvano, pode falar. Silvano. Ixi, espera aí que eu acho que tá com problema aqui.